Bom dia a todos, eu sou a Melissa e o meu grupo é composto pela Júlia, a Jéssica e a Mariana. E hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa atividade prática de crescimento microbiano. A crescente valorização do setor de alimentação, somada à preocupação com a qualidade sanitária e nutricional dos alimentos, alavancou a necessidade de que os estabelecimentos produtores de alimentos e refeições busquem a melhoria da qualidade dos produtos e serviços oferecidos. A contaminação de superfícies está relacionada ao ar no qual ela está inserida, que no nosso caso, em áreas de processamentos de alimentos. E essas fontes aerosóis são referentes a atividades de pessoal, os drenos no piso, os sistemas de ventilação, a comunicação entre os setores distintos, os alimentos derramados, os sistemas de transportes e outras coisas. Boas práticas de manipulação. As boas práticas são essenciais durante a manipulação de qualquer objeto ou alimento que será consumido logo em seguida, porque eles correm fácil risco de contaminação. Algumas das práticas são: manter sempre bem limpas as superfícies aonde o alimento ou o produto ou objeto vão encostar, ter as mãos higienizadas adequadamente com água corrente, sabão e álcool logo em seguida, não encostar em nada após a higienização das mãos, porque você pode contaminá-las, higienizar adequadamente o objeto ou alimento que será utilizado, se possível, não falar excessivamente em cima do que está sendo manipulado e se certificar de que os equipamentos estarão sempre bem limpos. Toda a questão dos equipamentos e utensílios utilizados no preparo, cocção, distribuição de alimentos, tendo em vista o processo de limpeza e sanitização incorreta, pode ser mais um local contribuinte para a contaminação de alimentos. A qualidade higiênico-sanitária inadequada é uma das principais causas de contaminação alimentar, sendo 26% dos surtos de enfermidades bacterianas veiculados por alimentos, por apresentar hábitos higiênicos inadequados, ou ainda pela utilização de métodos anti-higiênicos na preparação de alimentos. As mãos são um dos principais transmissores de contaminação e ainda mais após o uso de sanitários, podendo infectar os alimentos, utensílios e o ambiente geral. Estudos estatísticos da Organização Mundial da Saúde revelam que 60% dos casos de doenças de origem alimentar são ocasionados pela manipulação inadequada. E em novembro de 2008, a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou uma norma brasileira exclusiva para serviços de alimentação, já que o controle sanitário é considerado necessário na área de alimentos, visando a proteção e saúde do consumidor. Contaminação de objetos comuns. Considerando o fato dos celulares serem dispositivos pequenos, de fácil manejo e transporte, e um objeto de uso pessoal que fica em contato com rostos e mãos dos usuários, ele se torna um ambiente propício para o crescimento e proliferação de diversas espécies microbianas. Frase de Daltrozo, em 2010. Todos os ambientes estão vulneráveis à contaminação, estando relacionados com a higiene do local. Frase de Bellamy, em 1998. O organismo casual pode ser qualquer micro-organismo, como bactérias, fungos, entre outros. O reservatório pode ser qualquer pessoa, planta, animal ou substância que forneça nutrição para os micro-organismos e possibilite a dispersão adicional do organismo. Frase de Murray, em 2006. Analisando nossos objetivos, temos em questão identificar a interferência da higienização adequada no crescimento microbiano, analisá-lo também e comparar as diferenças a partir desses procedimentos higiênicos, além de indicar as melhores técnicas e comparar no final todos esses procedimentos. Os materiais utilizados foram 3 potinhos entre 100 e 120 ml higienizados com tampa, 3 hastes com algodão, 3 pacotinhos de gelatina incolor e sem sabor, a quantidade variável de água, 1 colher de café de açúcar refinado, uma quantidade variável de detergente ou sabão neutro, uma bucha de limpeza nova, quantidade variável de álcool 70 e uma quantidade variável de guardanapo de papel ou papel toalha. Método utilizado. O método utilizado nesta pesquisa foi o meio de cultura.
Mas o que são meios de cultura? Os meios de cultura são insumos preparados em laboratórios que fornecem os nutrientes para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, como bactérias, fungos e leveduras, fora do seu habitat natural. Existe uma variedade enorme deles e são utilizados para análises e estudos científicos em diversas áreas. A gelatina foi o primeiro agente solidificante utilizado em meios de cultura, mas trazia a grande limitação de se liquefazer a 23 graus Celsius, tornando-se um meio de cultura líquido e impossibilitando a seleção e contagem de micro-organismos. Em razão disso, o substituíram pelo agar, tanto que hoje o agar é o ingrediente essencial para quase todos os meios de culturas conhecidos. A higienização dos potes foi feita em 5 passos. Começamos pegando uma bucha nova. Depois lavamos bem os potes com água corrente e detergente. Esperamos secar naturalmente, mantendo o local que estava armazenado o pote enquanto ele secava limpo. Quando os potes ficaram 100% secos, borrifamos o álcool 70% no pote todo. Depois deixamos o álcool evaporar por completo. E então identificamos os potes com os nomes superfície suja, superfície limpa com detergente e superfície limpa com álcool 70. Para iniciarmos o preparo da gelatina, utilizaremos uma gelatina incolor, que normalmente é em torno de 12 gramas a unidade. A primeira coisa a ser feita é hidratá-la para que não virem microgranulos de borracha. E para isso adicionamos 5 colheres de sopa de água, equivalentes a 15 ml. Na gelatina, já em um refratário que a comporte, até ela se tornar sólida. Após isso, levamos o refratário com a gelatina por banho-maria em volta de 3 minutos, até se transformar em líquido. Assim, seguindo todos os passos, teremos finalmente a nossa gelatina incolor para uso da nossa experiência. E além de adicionar uma colher de café, que equivale a 2 ml, de açúcar na gelatina antes de colocarmos nos potinhos. Para o esfregaço, nós utilizaremos hastes flexíveis como material de apoio para capturar as sujidades das superfícies escolhidas. Após 24 horas, esfregamos as hastes na superfície suja e em seguida repita o processo no primeiro potinho na gelatina, só que com delicadeza, espalhando por toda a dimensão sem perfurá-la e identifique. Depois, com uma bucha com detergente e um mínimo de água, limpe essa mesma superfície. Seque com guardanapo e repita o mesmo processo com as hastes de esfregação, mas agora em outro potinho com gelatina já identificado. Por último, nessa superfície, com álcool 70, realize outra limpeza e faça o mesmo procedimento do esfregaço, mas sem esquecer de utilizar outro potinho e gelatina também, além de descartar todas as hastes flexíveis no fim de cada etapa e tampar os potinhos e reservá-los também. Ao terminar essa primeira etapa, todas nós conseguimos realizar a higienização, o preparo da gelatina e o esfregaço como estava descrito em todos os passos e já começamos a nossa observação. As superfícies escolhidas para a coleta foram a pia da cozinha, o ralo do banheiro e a maçaneta na porta. No dia 1, nenhuma das superfícies sujas apresentou o crescimento de micro-organismos. As superfícies limpas com detergente não apresentaram sinais de crescimento microbiano no dia 1. As superfícies limpas com álcool 70% também não apresentou sinais de crescimento microbiano no dia 1. Referência do observado nos potes no dia 1. O crescimento microbiano tem 4 fases, e a primeira delas é a fase lag, que é o período de adaptação do micro-organismo na superfície onde ele se encontra, que está sendo observado no dia 1 das primeiras imagens do processo de crescimento. Nessa fase, o micro-organismo ele não apresenta grandes mudanças, nenhum dos potes teve alteração no crescimento. No dia 3, os micro-organismos apareceram em todos os potes da superfície suja. No pote da superfície suja coletada na pia da cozinha, apareceram micro-organismos verdes e redondos. No pote da superfície suja coletada no ralo do banheiro, apareceram micro-organismos brancos bem pequenos e redondos.
E no pote da superfície suja, na maçaneta da porta, apareceram micro-organismos pretos e ovais. No pote da superfície limpa com detergente no dia 3, coletado na pia da cozinha, apareceram micro-organismos brancos e redondos. No pote da superfície limpa com detergente do dia 3, coletado no ralo do banheiro, apareceram micro-organismos verdes, brancos e pretos com formatos ovais ou redondos. No pote da superfície limpa com detergente do dia 3, coletado na maçaneta da porta, apareceram micro-organismos vermelhos e pretos redondos. No pote da superfície limpa com álcool 70% do dia 3, coletado na pia da cozinha, não havia nenhum micro-organismo. No pote da superfície limpa com álcool 70% do dia 3, coletado no ralo do banheiro, apareceram poucos micro-organismos brancos e redondos. No pote da superfície limpa com álcool 70% do dia 3, coletado na maçaneta da porta, ficaram com micro-organismos pretos e redondos. Referência do observado nos potes no dia 3. No dia 3, vemos que o crescimento microbiano teve alterações e passou para a fase 2, que é a fase denominada como fase de crescimento exponencial, onde os micróbios estão em sua maior capacidade, em sua maior facilidade de se desenvolver. E ainda não foram observadas alterações drásticas ou fora do normal no crescimento de nenhum dos 3 potinhos. A superfície suja no dia 5. Em comparação às outras datas, os micro-organismos no 5º dia tiveram um aumento bastante significante, tanto que a superfície suja conseguiu um maior destaque das bactérias, que ao olhar mais aproximadamente ao pote, elas estavam com grandes buracos em seu interior e também pareciam ter desenvolvido uma espécie de bolor por cima. Talvez por causa das condições climáticas, eles conseguiram se proliferar com maior rapidez, tanto que ao ser observada, eu acredito que eles ainda estavam na fase exponencial. Superfície limpa com detergente no 5º dia. No 5º dia da superfície limpa com detergente, as bactérias estavam mais coloridas que a da superfície suja, em todos os locais coletados, mas ao serem observadas mais de perto, não possuíam tantos estragos internos quanto o do slide anterior, deixando o dano mais visível em seu exterior. Em relação aos outros dias, ela deu sim uma crescida, mas não como a suja. Acredito que por causa do clima também, pois o dia estava mais quente que os anteriores. Superfície limpa com álcool 70 no 5º dia. Ao contrário do que pensávamos, a superfície limpa com álcool 70 de todas as regiões coletadas, com exceção da do ralo do banheiro, continuou a se desenvolver, não tanto como as outras, mas ainda assim foi preocupante por se dizer o mínimo, pois acreditávamos estar seguindo tudo à risca na hora da preparação. Creio que o que acarretou ao crescimento dos micro-organismos, além do clima, foi o tempo que deixamos o álcool secar, que pode ter sido suficiente para a superfície se contaminar novamente, pelo menos um pouco. O tempo de geração é característico de cada micro-organismo, embora também variem com as condições ambientais. Significa isto que cada espécie ou estirpe de micro-organismo apresenta um tempo de geração ou de duplicação que lhe é característico e que varia de uma forma que também lhe é própria, em função das condições físicas e químicas do meio ambiente. Frase de Paula Bacelar Nicolau, em fevereiro de 2014. O crescimento dos micro-organismos ocorre de forma exponencial, assim como a imagem mostra, onde o eixo Y seria o tempo e o eixo X seria a quantidade do crescimento. Conclusão. Nesse trabalho, podemos acompanhar de perto um crescimento microbiano, que foi muito interessante para todas as integrantes do grupo. Concluímos que ocorreu tudo como esperado. Os micróbios se desenvolveram, cremos que da maneira certa, e com eles podemos ver mais sobre a importância da higienização correta das superfícies que utilizamos para preparar os nossos alimentos ou qualquer coisa ou qualquer objeto que estejam em contato com ela. E por fim, a gente tem as nossas referências, quais sites nós utilizamos para esse trabalho. E esse foi o nosso trabalho sobre a atividade prática do crescimento microbiano. Muito obrigada pela atenção de vocês e uma ótima tarde.